com a gente. Agora vamos falar de Círio, né? E aí do Alto do Círio, que chega à sua 22ª edição e é um evento que já faz parte da programação do Círio, já é esperado na sexta-feira que antecede a procissão de domingo, né? E a gente bate um papo com o Adriano Furtado e com o Tarek Coelho, que são, até agora eu ainda estou fazendo confusão, para você ver, o Tarek, Isso. que é o coordenador geral, né, Tarek? Isso. E o Adriano, que é o diretor cênico do Alto do Círio. Agradecer a vocês por terem vindo para a gente conversar um pouquinho e falar do que vai ter esse ano de novidade. Só para antecipar que o tema é Belém de Nazaré, 400 anos de fé. É isso? Então a homenageada é Belém. É, exatamente isso. A gente resolveu homenagear Belém, aproveitando o mote dos 400 anos. Aí a gente ficou pensando assim, mas que tema que a gente vai pegar? Os 400 anos pelos 400 anos de história? E aí, pô, o carnaval teve bastante coisa falada, várias pessoas falaram em relação à história. Vamos falar de fé. Que tem de fé em 400 anos de Belém. Aí a gente vê que quando se encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na beira do Igarapé, né? E aí já tinha um passado histórico de religiosidade e que se mistura nesse período do Círio, que vira uma coisa tudo misturada, que a gente não sabe quem é católico, quem é evangélico, quem é ubandista, que estão todos se misturando num fenômeno chamado Círio. E a gente vai usar esse mote, esses 400 anos de fé, para trabalhar como tema do Alto do Círio. Então é Belém, mas sob esse aspecto da fé. Da né? fé. É interessante perceber também porque Belém recebe o nome de uma Nossa Senhora, né? Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Então ela já foi fundada com o nome de Maria há 400 anos atrás, e a gente resgata isso e traz para o Alto do Círio essa fé que vem desde a fundação da cidade até nossos momentos atuais. Nessa 22ª edição, não é? Isso. Porque aí alguns anos não saiu e Isso. tal, não houve, mas enfim. O certo é que está aí já Isso. passou. Guará, Eloy querem fazer perguntas sobre o Alto do Círio, Pois é, o que espetáculo... também está no coração da gente, assim como o Museu Guild, já que falamos no... Eu vi alguns, não vi todos, vi alguns, fiquei realmente maravilhado assim, com a dimensão, né, do cresceu, trabalho, né? Sim, sim. E já faz muito tempo que eu vi. A última Este vez... ano você precisa, então, Preciso assistir, ver, porque já deve ter... Assistir e isso que eu queria participar. saber, como tem sido essa evolução, como vocês, para chegar nesse ponto, assim, da escolha desse tema, que é um tema muito, muito legal, né? A gente... Como cresceu muito. Como né? foi, né? Até essa questão de tema. Antigamente Essa não análise, tinha tema. exato, isso. Não tinha tema. Antigamente o Alto do Círio encontravam-se artistas. Eu estava até conversando agora no intervalo com o Guaraci, falando para ele que eu vi um dos primeiros ensaios do Alto do Círio na época de Almir Haddad. Eu estudava, iniciozinho, né? eu estudava ali no Par de Carvalho. Eu tocava na banda do Colégio Par de Carvalho. À noite a gente ouvia um barulho, aí eu fui lá ver o que era. Era um ensaio do Alto do Círio. E hoje eu estou dirigindo o espetáculo. Que louco, né? E uma coisa bem pequenininha. E era bem quando começou. pequenininho, era um grupo pequeno, né? E hoje em dia tem tema, tem discussão. O crescimento é inevitável, o público é enorme, a expectativa é de 50 mil pessoas na Cidade Velha. Então a gente tem feito uma estratégia de uns anos para cá, que a gente tem que fazer o Alto do Círio cada vez mais alto, para as pessoas poderem ver. No alto Então tem que ser alto. tem que ser alto, no alto do Círio. Essa é ótima. E a gente tem utilizado as janelas de algumas casas também na Cidade Velha. Esses Você já vem prédios fazendo, né? históricos, Já vem, tem alguns anos, a gente vem utilizando realmente esse deslocamento do chão. Ano passado a gente utilizou janelas, esse ano a gente está procurando utilizar cada vez mais. A gente vai usar o trio elétrico também como ponto de cena, a gente ainda não tinha usado ele como ponto de cena. Esse ano é uma estreia, a gente vai utilizar, tem um momento que a gente utiliza o trio elétrico para uma cena, né, um momento que é bem emotivo do cortejo. Só para explicar para as pessoas que nunca viram Alto do Círio, esses pontos de cena que você diz, quantos pontos são? Porque começa ainda começa ali na Praça do Carmo. Na Praça do Carmo, né? Isso. Aí depois Da Praça do Carmo a gente vai para ir para a segue catedral no na sentido frente contrário do... da Assis. Da Doutora Da Assis. Na Assis a gente tem uma parada, um ponto de cena. Isso. Né? E depois da Doutora Assis a gente dobra na Igreja da Sé. Isso, Igreja da Sé tem outro ponto de cena. A gente segue rumo Praça Dom Pedro, dobra na Tomás Perdigão, em frente ao Instituto Geográfico, que também é um parceirão nosso. A gente tem outro ponto de cena e segue o cortejo até o Entre Palácios ali, em frente à Que é Praça onde Dom Pedro, termina, que é né? onde termina no palco final. E aí tem este ano vocês vão fazer então um dos pontos, o trio elétrico. O trio elétrico vai estar num dos pontos
ele vai estar com cena em cima do trio elétrico, né? Que é uma novidade que a gente também está procurando para poder elevar esse olhar do público cada vez mais, porque o Alto ficou, como ano passado a polícia nos deu a informação de que foi por volta de 50 mil pessoas, e a gente está cada vez mais pensando alternativas dessas 50 mil pessoas poderem ver pelo menos boa parte do espetáculo. Então né? tem que ir elevando. Tem que ir elevando. O Instituto Histórico e Geográfico, aquele palacete do Barão do Guajará, que fica ali, né? Então a gente tem um palacete lindo lá, azulado, e a gente utiliza as janelas. Tanto à frente a gente monta um palco pequeno, estreito, mas ele tem largura grande, né? A gente utiliza ali para fazer uns momentos mais emocionantes do alto. E a gente utiliza as janelas, então é um momento que o público ele olha aqui e olha para cima e consegue visualizar. São quantos artistas envolvidos? Em torno de 300, entre elenco, A gente tá- convidados, direção, os artistas todos A gente está na envolvidos. média de 300, 350, fechando os últimos números aí. Vocês estão E falando de estreia de artistas. Como é isso? Todo ano sempre tem um artista novo, chega... A gente convida quem está. A gente convida. Ou às vezes aparece, mas a gente, eu quero muito. O João da Hora chegou há 3 anos, ele está procurando, ele sempre procura, já procurava a gente na véspera. Aí esse ano ele procurou um pouquinho antes, deu pra gente encaixar o João da Hora. Mas a gente tem Jeff Moraes com a banda Zimba Groove, a gente tem Los Picoteiros também estreando. Vários artistas, eu estou falando de cantores, se a gente for pegar de atores, vários atores que estão estreando no Alto do Círio. O elenco sempre se renova. Agora, deixa eu só explicar também como é que vocês fazem essa montagem do espetáculo, né? A antecedência com que é feito o espetáculo, com que ele é montado, e também a seleção dos atores, e para as pessoas entenderem, por exemplo, quem está assistindo lá no dia, na sexta-feira agora, a pessoa pode entrar e participar ou não é assim? Só para esclarecer bem Eu vou deixar como é que são explicar. essas coisas. A gente começa a ensaiar 15 dias antes dessa sexta-feira do Alto do Círio. Não existe seleção. O que a gente faz? A gente divulga pelas mídias, as pessoas vão para lá e começam a participar dos ensaios. A gente só precisa que as pessoas sejam assíduas e participem dos ensaios, Claro. porque a gente utiliza muito este elenco em todas as São cenas. os figurantes. Não seriam figurantes, seriam- são um elenco mesmo. Eles fazem são os valendo. principais. Contexto. Eles respondem. Onde vocês ensaiam? A gente tem ensaiado especificamente na Praça do Carmo. Há 3 a gente anos, resolveu não. voltar para a Praça do Carmo. Porque ali começou o ensaio do Alto do Círio. A gente ensaiava em outros lugares, mas eu sou ator, aí eu vou ensaiar num lugar e estrear em outro. Aí eu preferi ensaiar ali. A gente tem percebido uma atuação muito legal ali na Praça do Carmo, que precisa ser revista a nossa cidade velha com muito carinho, né? Sim. Com muita atenção. Está sendo, né, agora? E a gente trabalha ali, desenvolve o trabalho ali, a gente faz umas oficinas, faz uns trabalhos de integração. Porque aí cada grupo de atores trabalha dentro desse tema, de uma mas temática. com uma temática. Isso, a gente vai conduzindo, a gente vai tentando conduzir. Não há seleção, então a gente tem desde um indivíduo que está em situação de rua até um advogado, médico, um professor, músico, cantor. Então a gente tem todos os níveis, a dona de casa. O Oceano, a gente tem um grupo de carimbó ali da comunidade ali do Carmo, que nos últimos anos, quando a gente voltou a ensaiar lá, eles ficavam ensaiando num cantinho, eu ficava olhando, por que esse pessoal não está aqui com a gente? Vocês não querem participar do Alto do Círio? Aí eles começaram a ensaiar. Aí, respondendo a tua pergunta, se eu for na sexta-feira, eu posso entrar no cortejo? É um pouco complicado. Fica lá atrás, fica lá atrás. A gente tem tema, assim, a gente passa os 15 dias preparando, né? Então, como é um espetáculo, o próprio artista sabe que a gente precisa de uma preparação. Então, não dá para chegar no dia e encaixar. Vai no dia como público. Claro. No público, vai acompanhando, Não, mas é bom vai esclarecer, assistindo. né? Para que as Sim, pessoas sempre bom entendam. A gente esclarecer. tem engraçado que a gente tem umas pessoas que aparecem no dia apenas para fazer o cordão de isolamento. Então eles participam do Alto do Círio fazendo o cordão de isolamento. Bacana. E qual é a mensagem do Alto do Círio? Olha, eu acho que não tem uma mensagem específica, mas que a gente chega assim, como a Renata falou, a gente está inserido no contexto, né? Do Círio, é mais uma romaria de tantas que tem. Sim. Né? E a gente chama a nossa romaria de arte romaria. Porque é uma homenagem dos artistas. Isso. Eu tenho trabalhado esse ano com os atores, o grande elenco do Alto do Círio, no sentido de que a dona de casa, a pessoa lá na sua casa prepara o mantinho da sua santinha, ela escolhe uma pedrinha para bordar no manto. Né? E eu tenho conversado com os atores assim, o corpo de vocês, enquanto ator, é um manto sagrado. Então, como é que você vai bordar o seu corpo? Como é que você vai criar o seu personagem para fazer essa homenagem?
Então a gente tem trabalhado com essa linguagem, sabe, com essa leitura de que o teu corpo, ele é um ambiente sagrado, ele é um ambiente que você vai entregar com um personagem em sua devoção à homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Ayako, o que a gente tem aí? Diga lá. Nós temos uma pergunta que acabou sendo respondida em relação à participação Que é uma pergunta de quem? Da Renilda Maria, que ela faz justamente essa pergunta, como participar do Olha, alto. ano que vem, então, Renilda, fica atenta, assim, a partir de setembro a gente já começa a divulgar. Mas a Renilda pode assistir, claro. Claro, participar como público e no final, naquela apoteose, todo mundo acaba... Tá junto lá no final. Nas redes sociais que tem as informações de inscrição, essas coisas estão todas nas redes sociais. O César Reis, ele parabeniza o evento, que é muito bonito, e diz que possibilita aos paraenses homenagear a santa através da arte. E ele pergunta que horas começa o evento. A partir de que horas pode... Nosso encontro é às 19 horas na Praça do Carmo, onde a gente vai sair. Então, 19 horas, todo mundo se encontra por ali. Sexta-feira agora. Dia 7. Dia 7, a gente vai sair daqui. Às 19 horas a gente Depois sai. de amanhã, né? Depois de amanhã, hoje a gente está saindo daqui para lá, já A gente direto. vai sair para fazer os ensaios. Fazer ensaio, 2 dias de ensaio geral. Agora, é uma curiosidade também, quando vocês reúnem para os ensaios, né, na praça, como é que vocês fazem essas temáticas? Os grupos, né? E aí vocês dão um subtema, digamos assim. Olha, aqui esse grupo vai abordar tal tema dentro desse tema maior, que é a fé em Belém, é isso? Alguns chegam já com figurino pronto, com ideia. Aí é dividido, é isso? A gente divide. Olha, esse grupo participa de uma parte, esse grupo participa de outra, mas todos fazem parte de um único espetáculo. E os figurinos, as roupas dos... Como é que é? É por conta de cada um? É de cada um. Até cada em cima disso que ela colocou, do figurino, cada um. Afinal, qual é a história que se conta, né? Isso. Normalmente a gente espera que vai ter 1, 2, 3, 4 personagens definidos com uma trama, uma dramaturgia, uma coisa assim, né? Um arco de qualquer... E como é que é? Como é que é desse ano? Desse ano, assim. A gente vê a assim, história de quem? Além da Nossa Senhora. A gente vai fazer o seguinte, devoção, resumindo, a gente vem. No começo de tudo, quem morava aqui primeiro eram os índios, então a gente começa com o ritual indígena, né? Falando um pouquinho de como era isso que acontecia através da música e do teatro e o elenco todo tocando instrumentos ao vivo ali na hora. Depois a gente sai em cortejo, falando ainda desse momento indígena, a gente tem um ponto importante na nossa história de Belém, quando a gente fala de religiosidade, que é a chegada da mina. Do tambor de mina que veio do Nordeste, veio do Maranhão para cá. Com eles vieram encantados turcos, né? E a gente criou uma história, a gente tinha uma invenção nossa. Chegaram as 3 encantadas turcas, conhecidas no tambor de mina como Cabocla Mariana, Cabocla Jarina e Cabocla Erundina. E na nossa história, elas chegaram aqui, elas disseram assim, não, Belém tá muito legal, nós já temos o índio, nós já temos o europeu, nós temos o negro, mas está faltando alguma coisa. Que era que quando o tambor de mina chegou aqui, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ainda não tinha sido encontrada, historicamente. Então a gente inventou de que elas pediram para um outro encantado, que é o rei Sebastião, rei de Portugal, que desapareceu e que se encontrou nas praias do Lençol Maranhense. Isso. Elas pediram para que ele pegasse o seu navio encantado e fossem buscar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Portugal. E aí a gente chega então até a frente da Igreja da Sé com fado, com tudo que Portugal tem direito. Então a gente vai levar o Alto do Sírio no mergulho no fundo do Oceano Encantado do Rei Sebastião, chega até lá e aí tem a aparição da imagem aqui. Então a gente começa o Alto do Sírio sem a imagem, que na verdade a gente não utiliza a imagem, a gente só utiliza a representação de humano. A gente não utiliza a imagem. Então depois disso a gente tem a entrada dos negros nessa história toda a nossa africanidade. No palco final a gente tem mistura de tudo, tem árabe, tem japonês, tem regional, tem todos os povos que constituem Belém. Quem está fazendo o arranjo musical desse espetáculo? Olha, agora fiquei curioso. Deixa eu aproveitar essa Você falou que tem várias bandas, tem gente de banda e tal. Vocês que coordenam, né? Só que daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo, gente. Só para aproveitar essa pergunta do Guaraci, esse é um projeto da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Continua assim, um projeto de extensão como ele nasceu, né? Ele é um projeto então, só para as pessoas entenderem como é que de onde veio esse projeto, né? E que vocês mantêm
através de verba da própria UFPA. É só isso que eu queria deixar claro. Só para também. ressaltar mesmo, né? É um projeto de extensão da UFPA, vinculado à Escola de Teatro e Dança, né? A realização toda é UFPA, toda a nossa fonte pagadora, vamos assim dizer, de palco, de tudo, é via UFPA, né? E a realização é por elas e a gente é um projeto de extensão que amplia para a comunidade. E vocês têm alguns apoiadores, parceiros também? A gente tem parceiros como o IHGP, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. A gente tem parceiros como próprias instituições públicas do Estado mesmo, secretarias, algumas coisas, que vão mais para a organização e dando apoio técnico. Claro. A gente já teve outros tipos de apoio. Já teve apoio mas esse ano, há alguns anos a gente não teve mais como apoio. disse anteriormente o diretor do Museu do Guild, esse ano a conjuntura Esse ano a coisa tá pegando. Está pegando. Deixa a gente encerrar com mais uma do telespectador, não é isso, Ayako? Isso. Diga lá. A Cláudia Palheta, ela comenta dizendo que vocês são 2 queridos dela e é muito bom fazer parte do Alto do Círio. Nós temos também uma pergunta da Ângela Barros, que ela pergunta sobre como é dirigir esse espetáculo, que é uma mistura de drama, carnaval e religião. Bacana, vamos lá para a gente encerrar com essa. Só comentar rapidinho sobre Palheta. Palheta é uma de nossas colaboradoras. Cláudia Palheta, ela é uma de nossas colaboradoras há algum tempo já do Alto, então ela comenta isso de coração. E aí o Adriano pode falar. E aí a questão de dirigir rapidamente para a gente encerrar, como é que é? Muitas pessoas que participam do Alto do Círio hoje vão ali por questões religiosas, por questões de fé. Então, dirigir o Alto do Círio, eu me sinto... Sabe aquela imagem tradicional do Círio, que tem aquela pessoa que vai de joelho e alguém vai colocando um papelão na frente e tu não sabe nem quem é, as pessoas nunca se viram, Eu me sinto essa pessoa que vai colocando um papelão na frente do outro, que eu vou ajudando de uma certa forma aquela pessoa a manifestar a sua fé. Dirigir o Alto do Círio para mim é um prazer incrível, né? E eu me sinto assim. Você vai pavimentando, né? Ali eu vou tentando ajudar o caminho as pessoas. Para essas pessoas irem. Eu sempre falo ali, Ele coloca papel e eu dou papel para ele. eu sempre digo assim, no Alto do Círio somos artistas, né? Mas quem brilha mais do que... Não tem uma fantasia que brilha mais do que Nossa Senhora de Nazaré. Eu já ia dizer isso. No final das contas, quem brilha é ela, que a festa é dela. E tem coisas que a gente pensa que a gente está resolvendo, quando a gente pensa assim, isso está resolvido. Nada, ela muda tudo e arranja de outra forma. E um artista se encaixa, os problemas se resolvem que a gente nem percebe quando a gente vê já aconteceu. E é assim Dura que é o quanto tempo Círio. o espetáculo? Umas 3 horas. Então, gente, vamos convidar as pessoas para irem ao Alto do Círio. Quem nunca foi, né? Tem que ver, tem que assistir. E quem já costuma ir, tem que ir de novo. Né? Vamos de novo. Sexta-feira, agora depois de amanhã. Na Praça do Carmo, nós temos alguns pontos. Se quiser ficar esperando o cortejo, nós temos em frente à Igreja da Sé e também na Praça Dom Pedro, pode esperar por ali. Se quiser acompanhar o cortejo, vindo do ladinho, vendo como é que acontece, só se dirigir para a Praça do Carmo às 7 da noite. A gente está saindo lá. Sexta-feira agora, gente, antes a última sexta que antecede o Círio, né? Olha, gente, muito obrigada, parabéns, viu? São 22 anos, né? Então é uma vitória também. E agradeço por vocês terem vindo. Vai dar tudo certo, como sempre. Quem dá o papel e quem coloca o papel e todo mundo. Porque colocar o papel e dar o papel para ele e colocar dá um trabalho. Mas vai dar tudo certo, gente. É mais um Alto do Círio, a 22ª edição. E como nós dissemos, quem vai brilhar sempre é Nossa Senhora de Nazaré, que hoje também está brilhando aqui com a gente nessa imagem linda que eu vou sortear no finalzinho do programa. Agora a gente faz um intervalo bem rapidinho para tomar um golinho d'água e no próximo bloco bate o papo com o Eloy Nunes, que está aqui conosco, que é paraense, mas mora há muitos anos em São Paulo, mora há 22 anos em São Paulo, 22 a 23, o tempo do Alto do Círio. E vai estar em Belém para lançar CD, fazer show amanhã. Teu Colo é o nome do CD e do show, e a gente vai bater um papinho com o Eloy daqui a pouquinho, olha aí. E tem livro também, vai falar sobre o livro, então tem muita coisa boa ainda no próximo bloco.